O Brasil acabou de ganhar do Chile por 2-1, uma vitória bastante chorada, sofrida. Não acho que não tenha sido merecida. O Chile é muito ruim, dois, não produziu nada depois do gol que abriu o placar no primeiro minuto com Vargas. E eu poderia aqui fazer uma análise tática do jogo, eu gravei as imagens, até fiz algumas anotações, mas eu escolhi ir por uma outra linha porque o mundo é dinâmico, a gente pode mudar a ideia inicial, se achar que tem outra que se sente mais à vontade, que é mais interessante, não sei. E de fato, eu me sinto mais à vontade, me deu mais vontade de falar da questão do Luiz Roberto narrando na Globo. Deixando claro que ele é bom, eu teria a menor capacidade de chegar perto da capacidade dele de narrar um jogo de futebol, mas falta um quesinho de Galvão Bueno que, para mim, tá me deixando quase órfão. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento de reconstrução do carinho do torcedor pela seleção brasileira. Rolou um afastamento, você pode ter se afastado pelas derrotas nas duas últimas Copas, na verdade, mais Copas do que isso, mas as duas últimas em específico, pela maneira em que elas ocorreram. Pode ter ocorrido um afastamento em 2014, por aí sim, o grande vexame. 2010 foi feio, mas não acho que aquilo ali tenha rolado, tenha causado um descolamento do amor. Acho que 2014 para frente a gente tem algumas desculpas para isso, até porque também se acumula, ainda teve 2006, enfim. Mas tudo bem. Pode ser porque nem o Diniz, nem agora o Dorival tem feito essa seleção jogar um bom futebol. O Brasil jogou mal contra o Chile hoje. A minha aposta, quando questionaram se corria risco do Dorival ser demitido nessa data FIFA, era de que não, porque eu não consegui enxergar como ele ia conseguir complicar um jogo contra o pavoroso Chile. O Chile é muito ruim. Não é acaso que é o penúltimo colocado. E depois pega o Peru, que é o último colocado. E que também é pavoroso. Assim, são duas seleções horrorosas e são as duas piores da América do Sul no momento. Não só pela tabela, mas porque a Bolívia vem em alguma evolução. E o Paraguai, que é o antepenúltimo no momento, ganhou do Brasil outro dia, né? Ganhou mês passado. Então assim, o Brasil pega nessa data FIFA as duas piores seleções da América do Sul. E mesmo assim o Dorival conseguiu no primeiro jogo entregar um futebol bem fraco. Bem fraco. Então, se é pelo futebol jogado, tá difícil essa reconstrução. Enfim, jogadores que não tem tanta identificação com o futebol brasileiro. Antes vinha muito, entre aspas, gringo, muita gente de fora, de times menores, aí você não se identificava. Agora tem vários jogadores do Brasil também. Você pode alegar que não são do seu time, você pode falar que são, mas os outros não. Enfim, desculpas não faltam. E aí, uma das funções do narrador de jogos da seleção brasileira é fazer com que o povo sinta essa ligação. O Galvão Bueno era um mestre disso. Você podia detestar o jeito de narrar do Galvão. Jamais deteste a pessoa, não tem porquê. Mas você podia não gostar do jeito que o Galvão narrava. Mas é inegável que ele era um torcedor com uma habilidade enorme de narrar uma partida. De qualquer esporte, inclusive. Estamos falando especificamente de futebol. Então, durante esse Brasil 2, Chile 1, o Luiz Roberto, não sei se por linha editorial da Globo, ordem de cima, assim, porque sentiu que era necessário, ele tentou emular a torcida que o Galvão entregava naturalmente. O Luiz Roberto, ele, em vários momentos, falou que o Brasil precisava dos pontos, precisava da vitória, precisava dos pontos, precisava da vitória. A gente sabe, né? Quem gosta muito de futebol sabe que a situação tá feia, era interessante os pontos. Mas, de fato, ele parava aí. Só a partir dos 25, 30 do segundo tempo que ele tentou deixar uma torcida mais clara. E jogo da seleção, assim, você tá narrando pro Brasil, você tem que torcer. E você tem que criticar. E você tem que falar o que tá todo mundo enxergando. E o Galvão falava. O Galvão não tinha papas na língua, pra usar o clichê, se o cara era um astro, se o cara era bagre pro nível seleção, que ninguém é bagre. Ele ia criticar. Tá errando? Critica. O técnico tá mal? Critica. Pede mudança. Bate, né? Não fisicamente, claro. Em alguém, o Luiz Roberto ainda tá com aquele pé atrás, os dois pés atrás, enfim, a língua tá um pouco presa ainda. E quando ele tentou mostrar um lado torcedor via corneta, ela pareceu forçada. Tipo, precisamos de algo diferente. Show! Quando você não tá ganhando o jogo, você precisa de algo diferente. Tá faltando. Também tá faltando uma coisa. Tá faltando gol, tá faltando futebol, tá faltando mudança. Até porque o Dorival, tirando a última substituição do Martinelli no lugar do Abner, basicamente trocou posição por posição.
o Luiz Henrique aberto no lugar do Savinho, o Endrick de centroavante no lugar do Rafinha, enfim, do lugar do Igor Gomes, perdão. Não exatamente ele mudou taticamente, só no finalzinho com o Martinelli, e olha só, saiu o gol, mas enfim, isso é outra história. Faltou uma cornetada que me fizesse, como alguém que eu já assumidamente, né, falei várias vezes, tá tentando se reconectar com o Brasil, que me trouxesse, pô, vamos cornetar junto, vamos trocar ideia. Ele ficava meio ali, faltou uma intimidade que o Galvão Bueno criou e conquistou de falar mesmo. E de torcer mesmo. E o Luiz Roberto, ele não sabia se torcia descaradamente, aí na hora da corneta, porque o Brasil não estava ajudando, ele também não sabia se cornetava. Ele tentou no lance do possível pênalti no Rodrigo, que eu até acho que dá para marcar, mas ele forçou tanto que acabaram não marcando. Parecia que ele queria, vai, algum dos comentários, fala comigo que foi pênalti, o Caio foi no embalo e o Roger. No critério, o Roger Flores foi um raro dia de sabedoria e sensatez, o Roger Flores. E o Roger, não foi. Quase como, não adianta a gente forçar um pênalti, roubar um pênalti. Tem que jogar bola. Né? E ele bateu no Dorival. O Dorival tá trocando posição por posição, não tá trazendo nada novo. E aí inverteu o papel. Em vez do Luiz Roberto chamar os comentaristas, o Roger meio que chamou os caras, principalmente o Luiz Roberto, pra, ó, vem comigo, dá pra cornetar. Tá feio o negócio, tá ligado? Então, mesmo a narração do gol, quando o Luiz Roberto já tinha se soltado um pouco mais nesse sentido, ele fala, bate pro gol, Luiz Henrique, bate pro gol. E o Luiz Henrique, de fato, bate, não porque ouviu, claro. Mas quando ele bate, é tipo, pede, tenta, fala algo que o torcedor falaria. O torcedor que tá na arquibancada ou em frente à TV, tava falando, meu filho, bate pro gol, tem que bater pro gol. E quando bateu, saiu o gol. Então eu acho que o Luiz Roberto falta um quê de Galvão Bueno ainda, que talvez ele chegue, talvez não, porque também não é nenhuma criança, que se fosse ele não estaria na Globo, veja só. Nesse momento em que tem muita gente tentando voltar a se identificar com a seleção, não tá se identificando com quem tá narrando a seleção. E isso faz falta, porque assim, a seleção não entrega nada. Também não tô culpando o Luiz Roberto, claro, mas assim, a seleção não entrega nada, o técnico não entrega nada. Os jogadores brilham mais nos clubes do que na seleção. Se nem a narração estiver me chamando, meu amigo, eu vou mudar pra Argentina e Venezuela, que foi antes, é só um exemplo. Sei lá, tava passando Libertadores Feminino no Sport TV 3. Tava passando vôlei no 2, que passa vôlei o dia inteiro lá. Não ia mudar, mas assim, se eu quiser ver uma série, um filme, cansar, dormir, jogar tarde, eu preciso, pode ser uma coisa minha, mas é uma sensação, de um narrador que fale mais ao estilo Galvão Bueno, especificamente nos jogos de seleção. Porque ele narrava muito no Rio, hoje em dia ele está narrando bastante jogo de São Paulo. Se ele narra um Vasco e Flamengo, ele vai ser neutro. Se ele está narrando um São Paulo e Corinthians, ele vai ser neutro. Meu amigo, é Brasil qualquer um, tem que torcer mesmo, torce descaradamente, não tem problema. Eu amo narrações de futebol e eu sempre perco horas da minha vida quando eu lembro e abro o YouTube e pego narrações de gols. Então, tipo, sei lá, pego o Uruguai em Copas do Mundo, não precisa nem ser gol, pode ser o lance do Soares. Tem 800 narrações de rádio e TV do Uruguai do lance do Soares contra a Gana em 2010. Os caras torcem descaradamente. A Argentina é campeã do mundo. Os caras torcem descaradamente. Eu preciso de alguém que torça mais descaradamente, seja um pouco menos técnico, porque o Luiz Roberto é muito técnico e é ótimo, e um pouquinho mais torcedor no jogo do Brasil. Claro que eu não quero que ele torça pra alguém em Palmeiras e Botafogo, porque não dá. Você tá narrando pro público dos dois. Mas ninguém do Chile tá te vendo, Luiz Roberto. Se tiver, porque tá no Brasil. Tá no Brasil, vai saber que você tá torcendo. Precisa de um pouco mais de paixão, mais corneta, porque tá feio, e explicar mais a corneta, o que tá feio, do que simplesmente falar, tá faltando algo. O que é esse algo? O leigo também precisa saber para poder cornetar junto. Enfim, divagações aqui. Ganhou, né? 2-1. Valeu.